Mas acabou, cativeiro acabou. Oh, mas acabou, cativeiro acabou. Dentro do contexto africano, é compreender que essa conexão com a força da criação se dá não de uma forma distante, regulamentadora, mas sim que essa força é transmitida para nós por meio da essência da vida e tem conexão direta com os nossos ancestrais. E rezar nada mais é do que dialogar com essa ancestralidade, fortalecendo essa conexão com a Mãe Terra. Então, pedimos à força da criação que nos ampare neste momento, nos permitindo compartilhar e resgatar os saberes deixados para nós pelos nossos ancestrais, pretos velhos, e manter viva essa energia dentro de nós. E assim, iniciamos a nossa palestra com a nossa amiga Gleide. Gleide, a palavra está com você. Possamos aprender a ouvir sempre, tá bom? É com você, Gleide. Boa noite, meu nome é Gleide Barbosa Oliveira, eu sou professora. Antes de tudo, eu sou membro do TENSC, né, Templo Espírita Nossa Senhora da Conceição, e vim fazer a minha participação hoje falando justamente do contexto histórico anterior e posterior à chegada dos escravos ao Brasil, até porque a gente precisa ter um conhecimento, pelo menos básico, dessa nossa ascendência, né? De onde nós viemos, de onde vieram as nossas entidades, e nós estamos estudando esse mês os pretos velhos, que são a representação direta mesmo desses escravos africanos. Eles personificam a imagem do escravo africano, em várias idades, em várias vertentes, em vários reinos, e por aí nós vamos conseguir caminhar. Eu não vou me aprofundar sobre os pretos velhos, até porque eu acho que isso é uma questão, assim, de repente, até mais para dentro do centro mesmo, ou então uma palestra específica com tudo muito delimitado, tá? Primeira parte, a gente vai falar lá da África, esse continente gigantesco, maior que o Brasil, maior que a Europa, só não é maior que a Ásia, porque a Ásia é muito grande mesmo, mas o continente africano, já começamos com um problema de definição de espaço, né? As pessoas têm mania, acabaram se vinculando a África com um país, e na verdade a África não é país, a África é um continente. Então, a gente já tem aí, nessa primeira parte, essas origens africanas, a África do Norte subsaariana, da antiguidade até o século XVIII. Século XVIII, gente, é 1700 e pouco. Então, quando a gente tem o continente africano, a princípio ele foi separado, claro, isso é uma visão eurocêntrica, é uma visão da Europa. Não se esqueça que a gente está aqui trabalhando com material e com conhecimento que veio da Europa, que na verdade é aquilo que passaram para a gente, né? Então, a África ela está dividida pelos europeus em dois ambientes, em duas regiões bem grandes. A parte de cima, próxima da Europa, chamada África do Norte. E a parte abaixo do deserto do Saara, subsaariana. Esse deserto do Saara, ele vai fazer uma divisão territorial, né, com características diferenciadas de clima, de vegetação, de tudo, que vai fazer essas duas regiões da África serem um pouco distanciadas. Dentro dessa região subsaariana, a gente tem uma região chamada Sahel, ou Sahel, dependendo de quem fale, mas eu conheço como Sahel. Esse Sahel é justamente onde tem aquilo que a gente vê nos filmes, as savanas, as estepes, aquela região de mato baixo, com aqueles animais, então. E também o próprio deserto, não é o tempo todo, mas em várias regiões do próprio deserto. Essa região do Sahel, que eu estou falando, foi justamente onde se desenvolveram alguns reinos e impérios dos mais importantes que teve na África, né?
Nisso, a gente vai ter, por conta dessa situação, né? A África do Norte, essa região é considerada África branca, o Islã dominou e domina ainda essa região, até por conta da influência árabe, que é muito grande. É uma população litorânea, e tem, como a gente está falando aí, agropecuária e alguns recursos minerais, né? Eles mexiam com, normalmente trabalhavam com ouro, com marfim, algumas coisas, mas o marfim em si não era dessa região deles. Eles iam buscar lá no sul e faziam o comércio lá em cima. E uma relativa industrialização, o Marrocos e o Egito já é mais atual. A gente está falando mais da questão atual, essa parte de industrialização, porque, é claro, no período antigo não tinha esse processo de industrialização. A África subsaariana, que é a nossa, é a África dos pobres, dos simples, dos humildes. A África subsaariana, que é abaixo dentro e abaixo do deserto do Saara, a gente tem atualmente, né, em torno de 47 países. Então, vocês vejam que são muitos países. Cada país com a sua característica, cada país virado para um lado, ou do lado Índico, ou do lado do Pacífico, ou interno, porque existem muitas terras, né, muitos países internos sem contato com o mar. Tanto que aí a gente vê também essa ligação com alguns deuses que têm essas diferenças, né? Em alguns lugares, por exemplo, Iemanjá era uma deusa de rio. 400 anos de escravidão. Fora a escravidão que a gente está vivendo hoje em dia também, negra, branca, né? Do pobre, que agora é a escravidão do pobre, né? Boçais não sabiam falar português. Então, os boçais não falavam português, os ladinos já tinham aprendido a língua, né? E os crioulos nascidos no Brasil. Tratamento, nós já sabemos, infelizmente, eu não gosto muito de passar essa parte, não, a não ser quando a gente fala especificamente disso, porque é muito doloroso, é muito dolorido. Crioulo e mulato, a mesma coisa. As pessoas se vincularam que a cor escura é a cor negativa. Tanto que algumas vertentes hoje em dia do movimento negro dizem que não são negros, eles são pretos. Entendeu? Porque negro vem de nigro. E nigro quer dizer negativo. Negativo, ruim, mal. Então, o negro, até a palavra negro está sendo questionada hoje em dia. Mas tudo aquilo que advém do negro ficou colocado de tal maneira pejorativa na nossa sociedade, você tira pelas pessoas. Eles faziam muitas armadilhas no decorrer da região. Então, é só mesmo as pessoas que conheciam, que tinham passe livre, é que conseguiam passar. Pode ir, Vivian? Eu acho que eu não vou entrar na última parte, não. Mas a última parte eu vou fazer uma pinceladazinha para não deixar de falar. Essa parte também é só para fazer um apanhado geral, um resumo geral da vida do escravo no Brasil, tá vendo? 400 anos de escravidão. Fora a escravidão que a gente está vivendo hoje em dia também, negra, branca, né, do pobre, que agora é a escravidão do pobre, né? Eles eram examinados, tratados igual a bicho, vocês já devem ter visto isso em novelas, em filmes, né? Observando dentição, o tronco, a parte física, se era forte o suficiente, se tinha uma boa dentição, se estava bem de saúde. Boçais não sabiam falar português. Isso são características daqueles que chegavam, tá? E depois ficavam mais um tempo dentro do país, né? Os boçais eram chamados aqueles que não sabiam falar português. Então, por exemplo, hoje em dia, quando você chama alguém de boçal, você já tem que ter noção do que boçal é. O cara não sabe falar português. Às vezes, ele nem é boçal. Ele é inferior ao boçal, mas o que fazer o quê, né? Então, os boçais não falavam português, os ladinos já tinham aprendido a língua, né? Você vê que ladino, hoje em dia, já tem uma outra conotação, né? É o cara mais esperto, é o cara... e que não deixa de ser, né? O cara sabia um pouco da língua naquela época e já conseguia se safar no meio do trabalho. E os crioulos nascidos no Brasil. Então, quando você for chamar alguém de crioulo,
Cuidado para você não chamar errado. Nós todos somos crioulos. Todo mundo aqui é crioulo, ninguém aqui deixa de ser crioulo, porque todo mundo nasceu no Brasil. No caso, aí estão falando dos negros nascidos no Brasil, tá? Nascidos na terra, que crioulo significa nascido na terra, nativo. Tratamento, nós já sabemos, infelizmente, eu não gosto muito de passar essa parte, não, a não ser quando a gente fala especificamente disso, porque é muito doloroso, é muito dolorido. E a gente ouve, trazendo para os pretos velhos, a gente ouve todo esse processo através dos cânticos, das músicas, dos pontos dos pretos velhos, né? Da resignação que esse grupo passou, da resignação que eles têm até hoje, porque não é brincadeira pensar que ele já abandonou esse corpo, já abandonou esse perispírito sofrido, cansado, envelhecido, maltratado, e ainda continua com esse mesmo perispírito no astral, trabalhando dentro da linha de Umbanda. Então, o próprio perispírito é a lembrança de tudo que ele passou, e ele, com resignação, se mantém, continua sendo o bom preto velho que está ali para nos ouvir, está ali para nos orientar, nos aconselhar, trabalhar em todos os sentidos com o nosso psique. Aqui está se colocando também, ó, Thaís Lemos. Mas assim como o termo mulato, crioulo é usado de forma pejorativa. Sim, sim, a gente sabe. Infelizmente, no Brasil, a gente tem, primeiro, o que o escravo fazia? Trabalho manual. Você vê como o trabalho manual, até hoje, é desvalorizado, porque era um trabalho de escravo. Trabalho de limpeza, né? É desvalorizado. Um trabalho em que se trabalha com as mãos, até o artesanato, gente. As pessoas, quem faz artesanato aí sabe. Você monta o artesanato, bota para vender. As pessoas passam, mas que coisa linda, maravilhoso. Você dá o preço, a pessoa vai embora. Porque não se valoriza o trabalho da mão do outro, porque parece que é um trabalho menor. O trabalho de limpeza parece um trabalho menor. Olha o que a gente está vivendo hoje em dia com o Covid. A gente está dependendo ardorosamente das pessoas que fazem a limpeza. A limpeza nas ruas, a limpeza nas casas, né? A limpeza nos hospitais, principalmente. Como a gente precisa das pessoas que fazem a limpeza. E é tão desvalorizado, né? Tão desvalorizado, porque tem ligação com o escravo. E, como você falou, crioulo e mulato, a mesma coisa. As pessoas se vincularam que a cor escura é a cor negativa. Tanto que algumas vertentes hoje em dia do movimento negro dizem que não são negros, eles são pretos. Entendeu? Porque negro vem de nigro, e nigro quer dizer negativo. Negativo, ruim, mal. Então, o negro, até a palavra negro está sendo questionada hoje em dia. Mas tudo aquilo que advém do negro ficou colocado de tal maneira pejorativa na nossa sociedade, você tira pelas pessoas. Quem é que se auto-intitula negro? Contado nos dedos. As pessoas têm um pouquinho mais claro, sou morena. Sou morena, qualquer coisa, menos ser negro. Porque é difícil. É uma sociedade que são muitos anos, 400 anos de escravidão. É muito tempo se batendo numa mesma tecla, dizendo que o negro é mau, o negro é ruim, o negro é vagabundo, a mulher negra não presta, a mulher negra é para sexo, até porque ela era usada realmente, infelizmente, mas é verdade. Ela era maltratada, ela era maltratada, ela era sodomizada, ela era estuprada, os negros, rapazes, jovens, crianças eram sodomizados. Infelizmente, foram utilizados como coisas e animais. Essa parte, então, da parte sexual é uma parte muito pesada, é uma parte muito difícil. Infelizmente. E não era um tipo também de avanço e assédio sexual só, não. Era um avanço realmente, era um tipo de estupro violento, tanto nas mulheres quanto nos homens, né?
muitos, infelizmente, se colocavam como donos e utilizavam dos corpos. Então, além de apanhar, além de tronco, além de cicatriz, além de ser açoitado, palmatória, ainda tinha esses abusos sexuais em todas as idades, tá, gente? A gente não gosta de falar muito isso porque fica muito, parece que é muito violento, mas era mesmo. Todas as idades, desde crianças até a idade adulta, a gente tinha esse problema. Mas aqui, Karina, aqui em Portugal tem alguns africanos que falam crioulo. Então, para você ver como é que a designação da palavra crioulo aí é outra, é diferente. O crioulo, eles dizem que é da terra, é da região. Olha lá, é uma língua lá, língua crioula. Tá vendo? Karina está falando para a gente que é uma língua crioula. A língua é chamada crioula, porque é uma designação. Pode passar, Vivi? Tá, fechado. Então, vamos lá. Realidade após a abolição, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, gente. Né? Essa passagem do século XIX para o século XX, porque século XIX foi até 1889. Tá, fechado. Então, vamos lá. Realidade após a abolição, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, gente. Né? Essa passagem do século XIX para o século XX, porque século XIX foi até 1889. Desculpa, a Margarete está aqui falando. Desde a lei sexagenário não foi promovida qualquer indenização aos pretos, tá? A gente já sabe disso. O preto forro andava com o sapato pendurado como prova de alforria, isso mesmo, gente. Porque, além de tudo, não tinham condição de usar sapatos, mas era algo que os fazia pertencer àquela sociedade. Características específicas da sociedade. Todo mundo está sendo visualizado. Então, vamos olhar. O cara, né, o escravo, ele vinha da região dele como escravo, então ele passava a usar roupas como os europeus queriam que eles usassem. Enquanto estivesse na região rural, tudo bem, porque lá era normal mesmo, chão de terra, na agricultura, né, e tal, trabalhar com os pés descalços. Mas isso era uma característica que existia na sociedade escravocrata daquela época. Os que eram livres usavam sapatos, os que eram escravos andavam descalços. Às vezes existem algumas ilustrações que a gente vê, fotos de época e tudo, mostrando imagens de época, mostrando justamente isso. O cara estava na cidade, por exemplo, todo arrumado, né? Todo arrumadinho, chegava no pé, estava com o pé descalço. Ou então, como ela acabou de falar agora, os negros forros eram aqueles que foram alforriados, né? Eles para provar que eram livres, eles colocavam o sapato nem que fosse nas costas pendurado, porque às vezes sapato não dá para usar, né? Tá, fechado. Então, vamos lá. Realidade após a abolição, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, gente. Né? Essa passagem do século XIX para o século XX, porque século XIX foi até 1889. Desculpa, a Margarete está aqui falando. Desde a lei sexagenário não foi promovida qualquer indenização aos pretos, tá? A gente já sabe disso. Eles apresentando os trabalhos deles, resumos, explicações, muito bom. Eu mesmo passei alguns dias assistindo algumas apresentações no YouTube e fiquei muito satisfeita de ver. O pessoal estava bem. Se bem que eu também não sou nenhuma sumidade, não, tá, gente? Eu sou uma simples professora. Uma pobre coitada. Vamos lá. Realidade após a abolição no Rio de Janeiro. Por que eu coloquei mais o Rio de Janeiro? Até porque, se fosse no Brasil todo, ia ficar muito extenso o assunto. Então, mais no Rio de Janeiro, que é mais a nossa realidade aqui, tá? Ou pelo menos aquela que a gente conviveu até agora, né? Essa passagem do século XIX para o século XX, depois da escravidão, e a decadência do café. A gente vai vendo que as regiões rurais, elas vão caindo, não porque não se precise da região rural, tanto que até hoje a gente precisa, mas era o sistema da época, que era o sistema de plantation, quer dizer, monocultura, cultura de apenas um produto.
Brasil primeiro começou com o cultivo da cana-de-açúcar. Vamos colocar mais Rio de Janeiro, né? Porque existiram outras monoculturas no Brasil. Mas assim, no Rio de Janeiro, cana-de-açúcar, Vale do Paraíba e tal. Aí mudou-se tudo isso, café. Saímos do açúcar, fomos para o café. O café começou a aparecer no cenário internacional como um produto de grande aceitação. Vamos produzir café. E isso tudo era plantation, era a produção de um produto só, com outras monoculturas no Brasil. Mas assim, no Rio de Janeiro, cana-de-açúcar, Vale do Paraíba e tal. Aí mudou-se tudo isso, café. Saímos do açúcar, fomos para o café. O café começou a aparecer no cenário internacional como um produto de grande aceitação. Vamos produzir café. E isso tudo era plantation, era a produção de um produto só. Então, esse tipo de sistema vai encerrando, a monocultura vai encerrando. E essas regiões, né, aí no caso está falando do Vale do Paraíba, esse grande contingente de negros que estavam nessa região rural, eles começam a sair, eles não têm, primeiro, porque eles foram aforreados. Segundo, porque os donos de fazenda mandaram embora. Terceiro, a chegada dos imigrantes que foram ocupando essas regiões. E os negros foram praticamente que empurrados em direção às cidades, né? Lá eles não tinham meio de sobrevivência, daquilo que eu estava falando, pagar alguém, eu pago um branco, mas eu não pago negro. Até porque eu quero embranquecer essa região que nós estamos morando, quero melhorar para o imigrante, que muitos são compatriotas meus, alguns até patrícios e tal, então eu quero melhorar o imigrante. O negro ele pode ficar largado na rua. E assim eles começaram a caminhar, foram caminhando, uns pegavam condução, outros não tinham, vinham andando. Então, aqui já coloca, esse autor, ele coloca diretamente falando que alguns vinham até a pé, tá? E acabaram em bairros do subúrbio carioca. Até isso, especialmente em Madureira e região. Lá eram negros de formação rural, bem diferentes dos iorubás mais urbanos da Bahia. Porque a gente vai ver essa diferença, porque os iorubás também vão vir para o Rio de Janeiro, né? Mas as características são diferentes. Então, esse grupo banto, eles eram chegados mais à terra, mais à questão de lavoura, a sua hortinha de subsistência e tal. Então, eles vão se acomodando mais nos subúrbios, onde tem mais espaço. Algumas fazendas ainda antigas estavam sendo subdivididas em lotes, em terrenos e tudo. Alguns foram para... Isso é o grupo banto que veio para cá. Agora, teve um grupo que foi se alojar nos morros, né? Nos morros cariocas, né? Pode passar aí, Vivian. Isso é o grupo banto que veio para cá. Agora, teve um grupo que foi se alojar nos morros, né? Nos morros cariocas, né? Pode passar aí, Vivian. Deve estar aí na próxima agora. Olha lá, grupo Iorubá, lá, cerca de 30 anos antes, chegaram ao Rio também os negros de origem Iorubá, vindo da Bahia e tal. Eles ficavam mais perto da região central do Rio de Janeiro. A gente vai ver muito isso ali naquele Morro da Providência, Cidade Alta, no Rio de Janeiro. Então, são regiões mais próximas ao centro da cidade que tinham um movimento mais urbano, mais característico dos iorubás. Não que os iorubás não tenham trabalhado em lavouras, mas a maioria estava mais vinculada a um ambiente urbano, né, do que ao ambiente rural. Aí, como colocavam aí, os iorubás já constituíam uma espécie de classe média em Salvador. Alguns de seus descendentes tinham acesso a livros e estudo regular, quer dizer, pode passar. Eles não eram negros sem nenhum caminho, né? Diferentes caminhos dos bantos e iorubás, né? A diferença de preparo, o que chama mais atenção aí é justamente a questão do preparo. Enquanto os trabalhadores bantos, né, os escravos bantos, eles ficaram muito tempo vinculados à fazenda, naturalmente não tinham instrução, naturalmente não eram alfabetizados, né? Eles não tinham o conhecimento necessário para viver em cidade.
Então, por isso que eles ficaram mais vinculados a essa parte do subúrbio. Aí, se vocês olharem também, ó, também o Rio Centro, essencialmente urbano, era bem diferente do subúrbio, quase zona rural à época, né? Enquanto os bantos se misturavam aos cariocas rurais, os iorubás abriram seus pequenos comércios ou se empregavam no poder público, como Correios ou Guarda Nacional. Claro, eles já tinham estudado. Enquanto esses baianos e iorubás mantinham seu culto religioso em suas casas, seguindo no candomblé, os negros bantus iam misturando santos do catolicismo e dogmas do espiritismo nos terreiros de Umbanda do subúrbio, embora para a maioria da população branca do Rio tudo fosse macumba e coisa de preto. É aquela história, né? É um balaio de gato só. Para quem está de fora, né, os brancos, ou ditos brancos, né, para eles era tudo coisa de preto. Era macumba, tudo era coisa de preto. Na época, né, a religião católica, que era predominante, a gente tem, justamente já no século XIX, já existe o espiritismo, que chega no Brasil como uma filosofia, que na verdade a proposta era filosófica, mas que aqui encontrou um solo fértil para se relacionar como religião. Não se pode esquecer que já existiam as manifestações espirituais no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Inclusive por conta desse movimento negro que nós tínhamos aqui, né? Não se pode negar ao grupo africano esse trabalho de ligação com os espíritos, já existia. Quer fosse chamado de orixás, quer fosse chamado de entidades, mas já existia comunicação com os espíritos no Brasil. Então, para se misturar o espiritismo filosofia, que tinha comunicação com os espíritos, sim, mas que era branco, era culto, né? Era filosófico, né? Se fazer essa relação com o espiritismo, ou o que eles chamavam, né, as relações africanas aqui, com a espiritualidade, que era todo um trabalho vinculado aos espíritos de escravos, o que se dizia orixás e outras coisas assim, foi um passo, foi uma ligação muito fácil. Os bantus tinham essa facilidade sincrética. O que aconteceu? Eles se juntaram, juntou tudo. Eles foram pegando. É aquilo que a gente vê, ainda a gente vê hoje em dia. Não tanto, mas hoje em dia a gente ainda vê. Chega na sexta-feira, o cara vai no centro, bate o tambor. Chega no sábado, ele vai na reunião espírita. Chega no domingo, ele vai para a missa. E está tudo certo, porque tudo é manifestação de Deus. Tudo está no mesmo balaio. E a Umbanda teve essa facilidade, esse grupo banto, sendo a base da nossa Umbanda, facilitou essas ligações, porque já era uma característica do povo. Eles já tinham essa facilidade. O grupo católico, não se pode falar também só do grupo africano, não. O grupo católico de herança romana, né? Que o grupo católico veio da antiga Roma, católico, apostólico, romano. Os romanos, eles chegavam nas regiões para ampliar o seu império, eles chegavam nas regiões, eles dominavam a região, mas eles faziam umas jogadas. Eles eram assim, meio que deixavam passar a cultura do lugar. Então, é onde a gente vê deuses romanos misturados com deuses gregos, que têm relação, que têm ligação e tudo. Se a gente for parar para poder fazer todo um trabalho também de sincretismo, existe ligação dos deuses africanos, das divindades africanas com os deuses gregos e romanos. Existe, porque são divindades, são arquétipos, são modelos de comportamento que existiam em todas as culturas. Então, você vai ver aqueles tipos em vários locais. Agora, a facilidade que os bantus tinham, justamente nesse sincretismo, foi muito importante para o desenvolvimento da nossa Umbanda, né? De Umbanda, os nossos pretos velhos são os pontos de referência, mais do que completa, da nossa cultura afro-brasileira. Porque o escravo africano,
é o que hoje a gente vê como negro preto velho, né? O nosso preto velho. Então, a nossa matriz africana está representada diretamente com os negros africanos no nosso culto. O negro africano, aquele que apanhou, aquele que foi escravizado, aquele que foi maltratado e que mesmo assim vem com aquele corpo curvado, com aquela cabeça, a perna coxa, né? Com toda a dificuldade, dor, né? Ele já não sente mais dor, mas acaba trazendo, né? Às vezes até nem há tanta necessidade de uma curvatura tão grande do corpo, mas às vezes é característica dele, ele carrega aquilo, inclusive para mostrar ao médium, né, ao aparelho dele, que ele está ali, que ele está presente, e isso às vezes é importante até para o médium, essa caracterização dele. Então, ele é a presença viva da nossa matriz africana dentro do nosso culto. A gente não pode perder essa referência do preto velho, do trabalho que é feito com o preto velho, da assistência que ele dá a todos os grupos. É como se fosse o gerente, né? É como se fosse um gerente de todas as atividades que a gente tem. Inclusive, muitos são gerentes de banda. Muitos estão ali para gerenciar toda uma banda. Então, vocês vejam a importância que esse preto velho ele apresenta dentro da Umbanda para nós. Então, o que eu tenho para colocar para vocês de fim de nosso assunto é esse. Louvai a Nossa Senhora, porque os negros africanos louvavam Nossa Senhora. A maioria das pretas velhas carregam um rosário, né? Alusão a Nossa Senhora. E eles sabiam que a ligação com o divino, com o sagrado, era importante. Não abandonaram suas raízes africanas, trazendo todo o seu histórico, todas aquelas simpatias, aquelas rezas, as ervas, os banhos, todas as beberagens, os chás, tudo eles carregam origem africana. Eles são a presença viva da África dentro da nossa cultura. Nós não podemos perder a referência com o preto velho. Ele é uma pedra fundamental dentro do nosso culto. Ele é muito importante para que a gente mantenha essa unidade em que se chama Umbanda. E eu agradeço a vocês pela presença e por ter me aturado tanto tempo falando de um assunto só. Oh,